Olá, aluno! Olá, aluna! Seja bem-vindo, seja bem-vinda à nossa aula da disciplina Fundamentos de Marketing. Eu sou a professora Daniela Menezes e hoje nós veremos coisas maravilhosas sobre o conceito, a definição, ou melhor, o fundamento do marketing. Agora a gente vai começar a entender outras questões que permeiam essa ciência. Lembra que eu falei lá na primeira unidade que é importante para diversos cursos, que seja da área de gestão, de negócios, entender os fundamentos de marketing, porque a partir dele, o profissional ele tem uma competência, ele tem a possibilidade de desenvolver uma competência que lhe dá competência para análise crítica, análise estratégica, uma visão holística do negócio, saber se relacionar melhor com o cliente, saber lidar com diversos elementos básicos do marketing. E eu falei também das variáveis de marketing. As variáveis de marketing é formada pelo mix de marketing ou composto de marketing. E o composto de marketing é formado pelos famosos 4Ps: produto, preço, praça, promoção. E quando a gente fala dos 4Ps, eu falei na unidade anterior sobre produto e hoje a gente precisa falar sobre as outras variáveis, certo? Que é o preço, a praça e a promoção. Mas antes de te falar de preço, eu vou te convidar a pesquisar algumas ampliações sobre o mix de marketing, como por exemplo os 4Ps relacionados aos 4Cs, aos 4As. É um convite mesmo para que você amplie essa área de estudo. Já te adianto que os 4Cs é formado pelo cliente, custo, consumidor, cliente, custo, conveniência e comunicação, tá? Então, cada P está relacionado a esse C. O P de produto ao consumidor, o P de preço ao custo, o P de praça à conveniência, o P de promoção à comunicação. Todos eles estão relacionados porque é isso que a gente quer gerar, certo? E também há uma extensão ainda, um estudo que amplia os 4Ps, que fala sobre os 4As, para você sempre fazer uma análise das suas variáveis de marketing, depois adaptar se for necessário, o que for necessário adaptar para você ativar as variáveis no mercado e depois avaliar. Então, os 4As são análise, adaptação, ativação e avaliação, ok? Então, você, por exemplo, estabeleceu um preço, analise. É preciso alterar alguma coisa? Adapte. Se já adaptou, ativa ele no mercado e avalie. A gente não para nunca. Isso para preço, para produto, para distribuição, que é estudado em praça, para comunicação, que é estudado em promoção. Certo? Agora que eu já dei essa introdução para você entender melhor e se aprofundar nesses estudos, pesquisando, né, em autores que falam sobre o assunto, vamos entender os 4Ps básicos, né? Que produto a gente já falou na unidade anterior, agora a gente vai falar dos outros 3Ps, começando pelo terceiro P, né? Que é o terceiro P, ótimo. Começando pelo P de preço. Por que a gente vai falar de preço? Primeiro, eu já quero te falar que nessa unidade vai ser super interessante entender essas variáveis de marketing, porque elas vão determinar o seu planejamento, a sua estratégia, a sua execução na relação com o seu cliente, no que cerne a troca mesmo, né? Entender todos os bastidores para lidar com essas variáveis, para ativar esse processo de troca e de relacionamento com o cliente, certo? Então, vamos falar agora sobre o preço. Porque o preço, ele é o único P das 4 variáveis que traz receita para o seu negócio. Então, ele precisa ser visto com bastante cautela. Há quem acredite que o preço ele é o único elemento avaliado quando o cliente vai executar uma compra, ou que ele é o principal elemento avaliado quando o cliente vai efetuar uma compra. Não é o principal elemento, muitas vezes ele é um dos principais, em outras vezes ele é um elemento crucial, mas não necessariamente as pessoas compram o produto mais barato. Como assim? Lógico que compram, professor, o produto mais barato. A gente compra o produto mais barato quando o valor agregado ao produto percebido pelo cliente não traz atributos o suficiente para ele determinar ou se dispor a pagar a mais por aquele produto. Então, ele vai comprar de um ou outro determinado produto, ele vai escolher o mais barato. Tá? Porque isso depende muito do valor percebido pelo cliente, o quanto ele valoriza aquele produto, ele vai se dispor. Por que algumas pessoas compram a roupa mais barata e o tênis mais caro?
Porque a roupa tem menos valor do que o tênis para aquele indivíduo. Porque uma pessoa tem o mesmo valor monetário, um investe no carro, o outro investe no intercâmbio. Porque o intercâmbio tem mais valor para um cliente do que para o outro, e o carro tem mais valor para um cliente do que para o outro. Quem está certo, quem está errado? Não tem certo e errado nesse negócio. É você entender quem é o seu cliente e o quanto ele está disposto a pagar no seu produto. Tá? Então a gente precisa entender as questões de preço com mais detalhes, é o que a gente vai começar a fazer agora. Vamos lá, começando a falar do fator psicológico atrelado ao preço. As pessoas, em geral, tendem a querer levar alguma vantagem no processo de compra. Porque, na verdade, ela quer levar vantagem na vida, no relacionamento com a marca. É uma questão de demonstração de poder, demonstração de aceitação, de estar, sabe, estar fazendo a coisa certa. Quando você compra um produto e acredita que está fazendo a coisa certa, ou pelo menos pagando um preço justo, ou porque está pagando um preço inferior, ou porque está levando alguma vantagem, algum benefício atrelado àquele custo, né, que ele está tendo, que o preço que ele está pagando pelo produto, ele vai se sentir mais satisfeito no sentido da relação custo-benefício. Não necessariamente é o custo mais barato. Então, por exemplo, quando eu falo de fatores psicológicos, é você perceber o quanto as pessoas se importam no preço final do produto relacionado à questão da vantagem, da percepção de preço, da percepção de que não está sendo enganado, da percepção de que é algo justo que está acontecendo naquela negociação. Então, você tem que se atentar a essas questões psicológicas de atribuição do seu preço, né? Preço caro, preço barato, isso é uma questão geral, mas o quanto o preço do seu produto, somado a toda a energia que o cliente gasta para adquirir o seu produto, energia de tempo, energia própria, os custos indiretos para aquisição do produto, isso é importante para que ele não acredite que o seu preço tem uma faixa considerada cara, tá? É preciso entender, então, acima de tudo, o valor percebido pelo cliente. A gente abrevia na área de marketing como VPC, mas qualquer gestor de qualquer área pode entender o VPC, que é o valor percebido pelo cliente, nada mais é do que o cálculo que ele faz de expectativas menos custos é igual ao valor percebido por ele. Então, se ele cria expectativas com relação a atributos tangíveis e intangíveis e paga um valor por aquilo, e esse valor é somado ao seu tempo, à sua energia, todos os custos indiretos e o preço de etiqueta, ele soma tudo isso, subtrai o custo, né? Soma todos os benefícios e subtrai o custo, ele tem um valor percebido pelo cliente. E do produto, e quando ele entende que aquele produto tem valor, ele se dispõe a parcelar, a pagar um valor mais alto, porque ele entende que, de repente, o status que esse produto traz, o conforto, a durabilidade, a qualidade, o design, o estilo, vale a pena, tá? Então, entenda como é que o seu cliente percebe o seu produto para poder atribuir um preço adequado. E apesar de você poder, nesse momento, estar pensando, poxa, quantas coisas subjetivas, né, professora? Como é que eu vou atribuir, então? Como é que eu vou saber o que passa na mente do meu consumidor? Primeiro, você precisa conhecer o seu público-alvo. Hoje a gente tem ferramentas incríveis de inteligência de marketing, de coleta de dados mesmo, de um banco de dados bem atualizado, CRM, né, que é a customização do relacionamento com o cliente, processos, pessoas e tecnologias para pesquisar e saber o comportamento do seu consumidor. Aí você tem que analisar isso e tentar trazer isso para objetividade. Não dá para a gente trabalhar com subjetividade quando se fala do único P que traz receita, porque mexe com a sua margem de lucro. Então você tem que olhar aspectos subjetivos, mas também aspectos objetivos, tá? Então, quais aspectos objetivos que você precisa avaliar? Obviamente, o valor percebido pelo cliente pelas ações do cliente. Isso você consegue objetivar pelo número de compras, comportamento e tudo mais. E também a questão psicológica, quais são os fatores psicológicos que são atrelados ao preço, você também consegue objetivar. Mas, além disso, é preciso olhar questões microeconômicas do estabelecimento do seu preço mesmo. E a gente vai falar dessas variáveis microeconômicas como custo, análise de concorrência, custo variável, custo fixo, margem de retorno, isso tudo você vai avaliar. E a gente vai estudar isso hoje. Custos e margem do produto, a gente tem a margem de contribuição para cada produto que representa essa margem de contribuição do custo fixo,
São avaliações que a gente precisa realizar. Isso é muito objetivo dentro do negócio. E a sua elasticidade de demanda, além de avaliar a concorrência, os descontos que você poderá ofertar, as promoções que você irá fazer, isso de forma muito planejada, organizada e bem objetiva, tá? Para não cair em alguns mitos, certo? Por quê? Porque as empresas, elas quando formam um preço, esse preço é atrelado à sua imagem, a como essa empresa é vista. Por exemplo, transportes aéreos com a empresa Gol, ela é vista como uma empresa que tem passagens mais baratas comparadas a outras passagens. Então, os clientes, eles criam esse preço de referência mesmo. E esse preço de referência vai fazer ele criar uma margem de até que ponto eu estou disposto a pagar e até que ponto eu acho é o meu limite e não pago mais sobre isso. E além da outra questão da imagem também relacionada ao preço, que tem a ver com preço versus qualidade. Quando você vê uma coisa muito barata, aí vem aquele ditado popular, né, que faz aquela coceirinha assim no ouvido que te faz pensar, poxa, quando o santo é demais, não, como é? Quando a esmola é demais, o santo desconfia, isso, né? E se a esmola é demais, o santo desconfia do quê? Da qualidade. Então, se você acha que o preço está muito barato, você já fica com o pé atrás. Ou se está muito caro, você já fala, nossa, o produto deve ser bom mesmo, olha que absurdo. Veja como a gente faz essa relação. Então, tem que tomar muito cuidado, porque o preço atribuído vai interferir diretamente na imagem da minha empresa, tá? E aí, vamos falar agora sobre o estabelecimento de preço com relação ao mercado em geral. Primeiro, ao introduzir um produto, veja aqui comigo, em um novo canal de distribuição, o que significa esse novo canal de distribuição? Quem vai entregar o seu produto ao seu cliente. Numa área geográfica, a empresa deve estabelecer o seu preço, e a maioria das empresas utiliza 3 a 5 níveis de preço para cada segmento, certo? Em qualquer desses, existe uma faixa aceitável, aquilo que eu te falei de preço referência, que a gente chama de banda de preço. E ela dá uma flexibilidade para adoção de preços dentro de cada segmento que eu quero penetrar. Então, primeiro eu tenho que saber determinar a minha demanda, fazer uma estimativa de custos que eu terei para atender essa demanda como meu produto. Dentro dessa análise de custos, eu preciso saber meus custos fixos e variáveis, obviamente, depois pesquisar os preços e as ofertas que os meus concorrentes adotam, selecionar um método para determinar o preço e estabelecer um preço final. Em suma, eu tenho que produzir uma gestão de preços e normalmente a gente faz a gestão integrada de preços, fazendo análise de custos, entendendo o valor percebido pelo meu cliente, fazendo uma análise da minha concorrência, vendo os meus diferenciais e aí eu consigo fazer um preço que seja adequado ao que eu tenho a ofertar e o que o cliente está disposto a pagar. Certo? Mas antes, vamos quebrar alguns mitos sobre estratégias de preço? Primeiro, tem um mito que diz que estabelecer preços que cubram custos totais traz lucro. Você acha que traz? Pensa bem na frase. Preço que paga o meu custo traz lucro? Não, ele simplesmente me faz empatar. E empate não é lucro. Lucro líquido, né? Estou dizendo, não é faturamento. Não confunda faturamento com lucratividade. Professora, o que é uma coisa ou outra? Faturamento é o meu preço final, preço de etiqueta, multiplicado pelo número de produtos que eu vendi. 3 camisetas a R$3, meu faturamento é 9. Agora, quanto eu gastei para produzir 3 camisetas? Produzir e comercializar, tá? Aí, produzi R$2. Gastei R$2, investi em custos totais, é lógico, eu vou ter um faturamento, um lucro aí de R$1 na venda de 3 camisetas, tá? E aí tem outros mitos aqui que você pode olhar depois com calma em seus slides, como por exemplo, estabelecer preços que aumentem participação de mercado. Se eu colocar preço baixo eu vou ter mais clientes. Não necessariamente, aquilo que eu te falei de valor percebido pelo cliente. Ou estabelecer preços que atendam às exigências do meu cliente vai me fazer vender mais ou ter melhor participação de mercado. Não, se a gente for atender às exigências do cliente, nunca ele estará satisfeito, ele sempre vai querer desconto, correto? E aí eu preciso fazer algumas perguntas para poder alcançar os meus objetivos de estabelecimento de preço. Dentre elas quantos compradores tenho, como eles são, aonde ele mora. Quando eu conhecer o meu cliente, eu consigo estabelecer um preço mais adequado, certo? Agora eu quero interagir com você
E aí eu te pergunto, vimos que a maioria das empresas vai utilizar de 3 a 5 níveis de preço para um produto, havendo, portanto, uma faixa de preço aceitável. Qual o nome dessa faixa? A, banda de preço, B, banda de demanda, C, segmento de nível, D, segmento penetrado e segmento simples. Vou dar um tempinho para você pensar, e aí escolhe uma alternativa, no próximo bloco a gente volta com a resposta correta, ok? Olá, voltamos para mais um bloco da unidade 4 da disciplina Fundamentos de Marketing e no bloco anterior eu te fiz uma pergunta. Se você colocou a alternativa A, você acertou banda de preço, que nada mais é do que essa faixa de preço aceitável pelo cliente, né? Aquele preço referência. Ele sabe qual é o valor do preço cobrado pelos concorrentes, ele sabe qual é a qualidade do seu produto, se não sabe, ele pelo menos tem uma impressão de... Então, ele vai ter aquele limite, essa faixa que a gente chama de banda de preço, tá bom? Como a gente comentou no bloco anterior, se você ficou com alguma dúvida, não conseguiu fazer essa questão sem antes constar o material, eu te indico para assistir novamente o bloco anterior, tá? Bom, vamos agora falar sobre, vamos falar sobre estabelecimento de preço, mas vamos relembrar a questão psicológica. Tem algumas perguntas que você pode fazer com relação a isso para você identificar de forma mais objetiva essa inferência, preço, essa relação preço e aspecto psicológico. Como, por exemplo, os compradores potenciais, eles fazem uma relação direta de preço-qualidade? Eles têm essa noção de indicador de preço-qualidade? Todos os produtos é assim? Não necessariamente. Porque, por exemplo, a alimentação, a gente está pensando na qualidade da comida, propriamente dito, ou a gente está pensando no sabor, no que nos traz prazer de alguma forma? Quando a gente come aquele hambúrguer bem saboroso, bem suculento, a gente está preocupado se foi feito com carne de verdade ou a gente está preocupado, para quem gosta, lógico, para quem não é vegano, vegetariano, enfim, mas qualquer outro alimento, será que a gente está preocupado sempre com a qualidade? Não necessariamente. Então, avalie o quanto o cliente faz essa inferência qualidade. Quando eu digo qualidade, alimentação, o que é qualidade? É qualidade do alimento, procedência, a gente quer saber, obviamente, mas a qualidade é do desempenho mesmo. Então, qual é essa relação? Se o cliente faz, no caso da alimentação, ela faz a relação de desempenho e não de qualidade especificamente, de produção, mas a performance, olha, eu espero prazer, eu espero sabor, tem sabor, então tem qualidade, ok, mas isso tem a ver com preço? Olha, esse produto é mais gostoso, logo ele é mais caro. Então, observe, tem que conhecer a sua demanda. Tem que entender o seu público-alvo, o que ele entende como qualidade ou qual a relação que ele faz de qualidade e preço. Outra pergunta que ele pode fazer é, será que o 99 centavos faz diferença? Sabe aqueles preços quebrados? A gente vai comprar gasolina e acha que está 5,39,9, na verdade está 5,40 porque eles não vão devolver aquele 1 centavo se você comprar mais litros, enfim. Há uma diferença muito pouca dentro, porque a gente não pensa em 5,39, a gente pensa em 5,30. 5,30 e pouco estava a gasolina. Aquela afirmação de que você fez a decisão certa, porque as pessoas elas tendem a perseguir o acerto. Então, se eu tomei uma decisão, lógico que minha decisão está certa. Então, eu vou sempre buscar algo que confirme essa minha decisão, tá? Isso a psicologia explica muito bem. E eles perceberão que o preço está alto demais relacionado ao que o produto oferece? Nem sempre, porque às vezes a gente não tem essa noção, porque a marca ela já está tão estabilizada que a gente não faz uma comparação. Por exemplo, uma calça da Diesel custa R$1.500, uma calça da C&A custa R$150, R$200. E as duas têm... Será que os compradores, se fossem pegar na calça da outra marca, ele iria falar, nossa, essa é mais barata porque realmente é muito mais resistente, a lavagem é muito superior. Não necessariamente, está mais relacionado ao patrimônio de marca construído mesmo pela Diesel para aquele grupo de pessoas e pela C&A para aquele grupo de pessoas. Então, verifique. Então, quando eu faço essa pergunta, não é que é óbvio que sim, professora, não. Às vezes não é óbvio essa relação do que o produto oferece ao preço. Será que é alto demais porque ele é bom demais? Tá? Eles estão preocupados, os seus clientes estão preocupados com prestígio,
para pagar mais alto? Eles pagariam mais alto para ter o prestígio de ter a sua marca, como a Apple usa essa qualidade, né, nesse patrimônio de marca dela, esse diferencial que traz prestígio para a pessoa com relação à tecnologia, inovação. Você está disposto, o seu cliente está disposto, né? Quantos estarão dispostos a pagar pelo seu produto? Quantas pessoas estarão? E aí você consegue entender melhor quais são os objetivos que você tem que fazer. Porque quando a gente estabelece um preço, a gente tem que ter um objetivo com ele. Ah, professora, ter lucros? Nem sempre. Às vezes você precisa adaptar o seu preço para um período de sobrevivência, tá? Estamos num período de crise, por exemplo, ou estamos num período de evolução, de ampliação de mercado. Qual é a sua situação? Aliás, é bom avaliar, porque crise não significa algo generalizado. Um período de crise econômica para uma área não necessariamente é para outra. Enquanto uma área pode estar com problemas horríveis, o outro, por exemplo, a área de, sei lá, de eventos, entretenimento está passando por dificuldade, a área de tecnologia está voando, está simplesmente na melhor fase de expansão. Então, é isso que você precisa avaliar. Por quê? E aí estabelecer objetivo, como, por exemplo, o objetivo de preço de sobrevivência. Isso significa você colocar preços que pelo menos sustentem seu trabalho, seu negócio por um período. E é aquele para sobreviver, apenas para pagar os seus custos. É óbvio que isso não é o que ninguém espera, nenhum empresário espera isso, mas em determinados períodos talvez seja necessário estabelecer esse tipo de preço, tá? Preço de maximização de lucro total. O que seria isso? Você colocar um preço que cubra os seus custos, que te tragam uma margem, mas uma margem superior, que te traga rapidez no retorno do seu investimento, tá? Então, o que você vai fazer? Você vai avaliar o preço, veja aqui comigo no nosso slide. Você vai determinar um preço cujo o fluxo de caixa ou o retorno de investimento, ele seja realizado de maneira que a sua demanda cubra esses custos e facilmente você consiga o retorno, né? O retorno do seu investimento. Mas para isso você tem que dominar as funções da demanda, ou seja, saber o que ela espera, conhecer a sua demanda, conhecer os seus custos. E é difícil o controle, mas é preciso, tá ok? Vamos entender mais objetivos de custo. Objetivos de preço. É que essa estratégia, esse objetivo é a maximização da participação de mercado. O oposto da maximização de custo, de lucros, que é a anterior que eu expliquei, é esse. Enquanto um outro coloca um preço mais alto para que você tenha um retorno mais rápido do seu investimento, o anterior, esse você coloca um preço menor para ter uma maior participação de mercado numa rapidez e o seu investimento vem em longo prazo. Por exemplo, se você tivesse um retorno X um produto, você receberia se você tivesse um preço X para o seu produto, o seu retorno de investimento viria em 2 anos. Se você colocar viria mais rápido. Se você colocar maximização de participação de mercado, talvez você aumente a participação de mercado mais rápido, mas o retorno chegue em 4, 5, 6 anos. Essa análise que você precisa fazer. Você quer que mais pessoas conheçam o seu produto e você aumente o seu market share primeiro e depois o seu retorno de investimento venha, ou é necessário primeiro você repor aquele valor investido? Não só o seu fluxo de caixa, né? Você vai analisar seu fluxo de caixa, analisar a sua demanda, analisar os seus custos e estabelecer o seu preço. Nesse caso, um preço com uma margem de lucro menor e o retorno vem em mais longo prazo. Ou o desnatamento máximo de mercado, que é uma estratégia em que você usa preço alto de ponto de partida para lançamento de produtos para aproveitar a nata do mercado. Quando você aproveita a nata do mercado, aí você pode baixar preços já pensando numa obsolescência programada ou até mesmo lançamento de novos produtos para que essa nata seja satisfeita com outros produtos e os preços são altos. Um exemplo disso é produtos da área de tecnologia, telefonia celular, você vê lançamentos da Samsung, LG, Apple com preços altos, já pensando no próximo lançamento, eles só começam a baixar um pouco o preço quando tem um lançamento de um novo produto já programado com preço maior. Então, ele aproveita a nata do mercado, tá? O desnatamento é justamente por isso. Desnatamento máximo, aproveitamento máximo da nata do mercado. O que está disposto a pagar é o grupo de pessoas, essa nata é o grupo de pessoas que está disposto a pagar um valor mais alto, tá?
Liderança na qualidade do produto é preço premium, né? Você quer liderar a qualidade do produto, quer liderar a imagem, a percepção do cliente com relação à qualidade do produto, coloca preço alto e atribui isso diretamente à qualidade. Mostra que seu produto é mais caro porque a sua qualidade é superior. Objetivos da concorrência é quando quem trabalha com quem trabalha com trade marketing, que é produto e faz essa análise de produtos no ponto de venda, normalmente tem esses objetivos de concorrência. Para alguns produtos, você precisa analisar diariamente. Hoje, a gente tem a ajuda da inteligência artificial, né, do BI, associada ao trade marketing, que permite essa análise diária de diversos produtos. O que isso significa, professora? Não precisa ser diária, obviamente, mas são empresas, quem estabelece objetivo de preço de concorrência, conhece o seu custo, conhece a sua demanda, mas sempre há uma alteração relacionada ao que o concorrente está fazendo. Então, meu produto é R$6, meu concorrente é R$6,50. Eu vou manter a R$6 se o meu objetivo é dar um desconto e ser visto como mais barato, ou eu vou colocar R$6,52 porque eu quero sempre mostrar a relação qualidade-produto, dizendo o meu é um pouco mais caro, mas se você fizer a comparação de 2 centavos entre o dele e o meu é uma marca melhor, então a chance do cliente estar disposto a pagar pelo seu produto é maior, mas é sempre analisando a concorrência. Mas tem que tomar cuidado. O objetivo de concorrência, as empresas que trabalham com esse objetivo têm que tomar cuidado para não se perder no preço da concorrência, esquecer de olhar para a sua demanda, para valor percebido pelo cliente e os seus custos, porque aí você vai sempre seguindo a concorrência. Objetivos de preços promocionais são aqueles preços que a gente já estabelece sabendo que vai ter a promoção. Sabe o 50% do dobro? É isso. Não necessariamente, você não vai sair enganando ninguém, né? Essa não é a ideia, mas é sempre estabelecer um preço que você já sabe que vai precisar de uma margem de desconto. Acontece isso muito no ramo imobiliário, que eles colocam um preço, já tem o preço de desconto lá do térreo, aí você vai comprar um apartamento, eles já te dão um preço maior porque sabem que precisa de uma negociação, que você vai barganhar como cliente, aí o corretor tem essa margem de desconto que ele vai poder trabalhar com você. Produtos de bem duráveis normalmente tem essa margem de desconto, tá? Então tem esses objetivos de preços promocionais. Outros objetivos, e aí dependem de cada organização, você precisa avaliar a sua, tá? Determinação da demanda. A gente, para estabelecer o preço, precisa conhecer a demanda e fazer uma determinação muito clara da demanda. Isso significa dizer que, quando eu conheço a demanda, eu sei qual é a sua sensibilidade a preço. No que tange a preço, conhecer a demanda é isso, saber qual é o seu poder aquisitivo e qual a sua sensibilidade a preço. Se eu alterar o preço, essa demanda vai embora. Se eu diminuir o preço, essa demanda aumentará. Por exemplo, eu dei um exemplo aqui no slide. Se o seu cliente tem uma marca preferida de arroz, essa marca é a sua, você diminuir o preço, ele vai comprar o maior número possível, porque ele sabe que aquele preço ele é de um período mais curto, né? Se ele entender que é uma promoção de vendas. Se a sua demanda agir dessa forma, significa que ela é uma demanda sensível a preço, então você precisa observar com mais cautela, tá? E aí estabelecer a curva de demanda, entender como estimar as curvas de demanda. Para isso você precisa fazer análise estatística de preço e entender os fatores que levam o aumento ou a redução da demanda, tá? Então você vai olhar fatores como quantidade de produtos vendidos a que valor, em que grupo e em que período, para você entender melhor. E aí entra a questão da inteligência de marketing também, ou informações de mercado, tá? Como melhor preferir. Experiências de preço, então você vai, em alguns casos, você precisa passar por experiências, se não seja na sua empresa, mas supondo que você já tenha uma carreira profissional ou estudou, como está estudando agora, e consegue verificar, estudar casos de outras pessoas, de outras empresas, traz isso para o seu negócio, essa experiência, esse know-how faz diferença, mas observe, com relação à experiência de preço, é observar a própria vivência do seu cliente, se colocar no lugar do cliente e entender a jornada do cliente com o seu produto. Aí você vai perceber melhor qual a experiência dele com o preço. E fazer levantamentos, né? Gerais, quantidade de produtos, unitários, vendas, concorrente, enfim. Os levantamentos sempre auxiliam, tá? E aí, quando a gente analisa a sensibilidade de preço e de demanda, eu preciso avaliar, por exemplo, se um produto é exclusivo,
a demanda é menos sensível, porque ela vai fazer o quê? Só tem aquilo. Imagina uma demanda organizacional, só eu que vendo motor para geladeira, a indústria de motor, de geladeira tem que comprar meu motor, enfim. É assim, compradores não conhecem substitutos. Quando eu não tenho como substituir, a sensibilidade é baixa. Então, aqui tem algumas dicas para entender qual é essa curva de demanda, o quão sensível ele é com relação ao preço, tá? E ainda sobre a estimativa de curva, eu tenho que entender, a despesa, se ela for pequena em relação ao custo total do produto final, o cliente vai estar disposto a pagar, mesmo que haja uma alteração significativa. E aqui tem outros indicadores para que a gente consiga estabelecer a curva. Peço que você depois analise essas indicações, esses indicadores, relacionando sempre a leitura do seu livro-texto para facilitar, tá bom? Agora vamos para mais uma interatividade. Quando os objetivos do preço são apenas cobrir os custos variáveis e fixos com uma pequena margem de lucro, estamos falando de A, sobrevivência, B, maximização do lucro, C, desnatamento, D, objetivos da concorrência e liderança de qualidade. Por favor, escolha uma alternativa, porque no próximo bloco eu volto com a resposta correta. Até já! Olá, tudo bem? Voltamos para mais um bloco. E no bloco anterior, eu pedi para você escolher uma alternativa dentro de uma questão. Se você escolheu a alternativa A, sobrevivência, você acertou, tá? Porque aqui a gente está falando de preços estabelecidos apenas para cobrir custos fixos e variáveis. E a gente vai aprender mais sobre custos fixos e variáveis neste bloco já, tá? Vamos falar um pouco de elasticidade de demanda, porque no bloco anterior eu falei sobre curva de demanda. Essa curva significa o caminho que ela segue, o quanto ela infla, o quanto ela se distancia do seu produto, qual é a curva de quantidade de produtos vendidos relacionados a preço. Agora a gente vai falar de sensibilidade de demanda com relação a aumento e redução que ela tem quando uma demanda é sensível especificamente ao seu preço. Por quê? Especificamente ao preço. Quando uma demanda é altamente sensível ao preço, a gente chama ela de demanda elástica. Quando ela é insensível ao preço, é inelástica, certo? Ou uma demanda reativa, ela reage de alguma forma ao seu preço e a gente vai entender aqui. Por exemplo, mercados organizacionais normalmente são, quando se trata de matéria-prima, eles têm uma elasticidade menor ou é inelástico, como eu dei o exemplo no bloco anterior sobre o motor para um produto manufaturado para produção, por exemplo, um pneu. Não dá para eu substituir o pneu, eu posso substituir o fornecedor, mas se os fornecedores têm preços similares porque houve realmente um problema e um aumento geral de preço, eu tenho que comprar, diferente do mercado de consumo, que se está caro o arroz, apesar da gente ter culturalmente uma tendência, né, ao consumo arroz e feijão, o consumidor vai buscar outras alternativas de carboidrato. Se está caro, por exemplo, um entretenimento, a gente evita assistir ou participar deste entretenimento. O consumo, como é para consumo próprio, lógico que não é para todos os produtos, mas a gente consegue fazer uma substituição. Então, a elasticidade ela ainda é maior, né, do produto do mercado de consumo em relação ao mercado organizacional. Então, é importante você observar a questão da elasticidade da demanda, tá ok? E aí, quando a gente faz essa análise da demanda, a gente volta à questão da gestão do preço, a gestão integrada desse preço. Tem que olhar para a demanda, mas também tem que olhar para dentro de casa e olhar observando quanto você gasta para produzir determinado produto, para produzir, comercializar, propagar esse produto. Não se esqueça disso, que não é só o quanto você gasta para que ele exista, mas é para que ele exista e seja consumido, seja atraente para o seu público-alvo, tá? Então, a demanda determina o preço máximo do produto, porque ela vai dizer, até tal ponto eu compro, até outro determinado ponto eu já não compro mais. Mas a empresa deve cobrar um preço que também possa cobrir os seus custos e não só possa atender as demandas, tá? Porque se a gente for atender o cliente, lembra que eu falei, o cliente sempre quer mais, para ele nunca é tão bom. Então, é preciso fazer uma relação entre o custo de produção, distribuição, venda, para que eu tenha um retorno justo
e um esforço que me traga menos risco. Aqui vamos olhar. Por exemplo, eu tenho uma imagem que mostra produtos diferentes a preços diferentes, certo? Aqui é só uma interpretação para você entender que eu posso no mesmo produto ter variações de preço para a mesma demanda, atendendo a mesma necessidade de mercado. Depende muito da minha diferenciação, quanto o meu produto é percebido como melhor que o dos concorrentes. Mas para isso eu tenho que olhar para a demanda, óbvio, mas eu não posso olhar só para a demanda, eu preciso entender quais são os meus custos fixos e meus custos variáveis. O que são meus custos fixos e custos variáveis? Os custos fixos são todos aqueles custos que independem da quantidade de produtos unitários vendidas, eu vou ter o mesmo custo. Por exemplo, aluguel, folha de pagamento, o que mais que a gente tem que é fixo? Custos de manutenção de máquina, isso tudo já está previsto na minha rotina. Enquanto os custos variáveis, eles vão variar de acordo com a quantidade de produtos vendidos. Então, por exemplo, determinados impostos, eles incidem diretamente na unidade de produtos. Eu vou pagar um percentual diante do meu faturamento, logo eu vou conseguir pagar diante, se eu tiver um preço adequado para cobrir meus custos fixos e custos variáveis. Custos variáveis como uso de matéria-prima, se eu vender 2 camisetas, eu vou produzir tanto de algodão, vou usar tanto de algodão na produção, então meu custo de compra de algodão vai variar de acordo com a minha quantidade de preços vendidas. Então eu preciso analisar para saber quais são os meus custos, porque os custos totais é a soma do custo fixo mais o custo variável, tá? Mas para estabelecer o preço, além de custos fixos e variáveis e conhecimento da demanda, quando eu vou saber o custo, eu tenho que saber a minha margem de contribuição de cada produto, unitariamente falando, para o pagamento dos custos totais. Então, é importante estabelecer essa margem para entender, bom, o que realmente eu gasto em cada produto para para viabilizar o meu negócio, desde a produção até a chegada desse produto até o meu cliente final. Então, eu tenho que considerar aspectos como produção, distribuição, propagação desse produto, atendimento ao cliente, o pós-venda, todos os meus custos fixos, que já pré-existentes, independente da venda do meu produto, e dividir isso pela minha quantidade de produtos vendidos e ter a minha margem de contribuição do preço final para o pagamento do custo fixo. Eu vou entender o quanto cada produto unitariamente oferece de contribuição para pagamento não só dos custos variáveis, mas também dos custos totais, tá? E as estimativas de custo, elas podem variar de acordo com o quê? Existe uma coisa chamada produção acumulada. Quando você cria não é economia de escala, é diferente. Economia de escala, o que seria? O meu custo reduz com o volume. Então, quanto maior for o volume no meu mesmo período de tempo, melhor será meu custo. Por exemplo, eu tenho capacidade produtiva para produzir 100 produtos. Estou produzindo 10. Então, eu tenho um custo grande. Se eu passar a produzir 100, esse custo vai ser diluído unitariamente melhor. Então, minha margem de custo unitário vai ser menor, logo eu posso melhorar a minha margem de lucro. Não é só isso que vai vai determinar a margem de lucro, mas já vai facilitar. A questão aqui não é a questão da quantidade, e sim da curva de aprendizagem ou curva de experiência. Quando a gente tem uma produção acumulada num período de tempo, uma quantidade, existe uma coisa que se chama aprendizagem relacionada a essa produção. E essa aprendizagem pode melhorar minha performance, pode melhorar a minha experiência, melhorar a minha forma de fazer. Isso com relação ao meu funcionário, com relação à minha gestão, com relação ao meu maquinário. Eu já sei como melhor otimizar a minha produção. Quando existe isso, a gente chama de produção acumulada ou curva de aprendizagem, e melhora os seus custos. Então, comece a observar o quão experientes são os seus colaboradores com relação à produção do seu produto. Pense em você, quando você produzia o seu serviço, quando você entrou na empresa onde você trabalhava, como era seu desempenho, sua performance, e o quanto isso foi melhorando ao longo da aquisição de experiência, que é consequência do tempo de trabalho mesmo. Ainda sobre estimativas de custos, para a gente compreender o nosso custo, tem também um estudo sobre a contabilidade de custos baseadas em atividades. Ou seja, tem empresas que têm custos diferentes de acordo com os clientes, de acordo com as negociações e até com a região da negociação. Você vai encontrar produtos em bairros diferentes
por preços diferentes, o mesmo produto. Aí você fala, por quê? Porque tem negociações diferentes, tem tipos de clientes, tem disposição a pagar, tem custo de distribuição. Então, você vai fazer o custo e o controle de custos de acordo com o seu... com a sua atividade em determinado tipo de cliente, em determinado tipo de negociação. E aí, por exemplo, se você vai comprar um lote de matéria-prima, se você tem um volume menor, vai ter um custo. Se você tiver um volume maior, vai ter outro custo. Se você conseguir fazer parcerias com outras empresas que compram a mesma matéria-prima, nem que não sejam concorrentes diretos ou que sejam, enfim, você consegue melhores negociações, melhores custos. Então, contabilidade de custos baseadas em atividade é você ter esse controle mais aprofundado, entendendo qual é o custo real diante de diferentes atividades, tá? E determinação de custo-alvo, aquele que a gente quer alcançar. O custo-alvo já fica fácil entender, né? É a dedução da margem de lucro desejada de um preço. Então, eu já sei que o meu limite, minha banda de preço me permite um limite, vamos supor, de R$10. Só que eu tenho hoje um custo de R$6, que está muito alto, eu estou com uma margem de lucro muito baixa de R$4. E o meu objetivo é inverter, é custo de 4, lucro de 6, qual é o meu custo-alvo? R$4. E aí, dentro do preço que eu já tenho uma banda, já tenho um limite, eu preciso fazer as minhas reorganizações, meus estudos para estabelecer um custo menor, tá? E para a gente estabelecer os preços, a gente precisa olhar para a concorrência. Vamos falar de novo sobre concorrência? A gente já falou nas unidades anteriores sobre os setores, né? Fazer a classificação setorial de concorrência, de monopólio, concorrência monopolista, concorrência perfeita. Vamos falar de novo agora olhando para preço, tá? É fundamental avaliarmos os preços do concorrente. Lembrando que quando a gente fala em monopólio, a gente tem uma única empresa ofertando o mesmo produto, um único produto. Tem uma única empresa e não tem concorrente, aí eu não estou lá dentro, ou eu sou a empresa do monopólio, ou fica difícil, não dá para a gente entender. Não dá nem para entrar nessa concorrência, né? Agora, a concorrência perfeita, eu tenho um grande número de compradores e vendedores oferecendo produtos que não são diferenciáveis em si. A gente precisa entender quais são os custos, os seus custos, mas também os preços, né? Principalmente aqui neste caso, o preço dos concorrentes, porque já que a gente está falando de produtos não diferenciáveis, a gente tem que entender por que há preços diferentes para produtos semelhantes. Muitas vezes é diferenciação não no produto em si, mas a atribuição de atendimento, de outros requisitos que permitem a construção de um patrimônio de marca que agregue valor tamanho para gerar um valor percebido pelo cliente, tá? Oligopólio, eu tenho um número reduzido de fornecedores. Só lembrando, aqui na concorrência perfeita, a gente pode analisar o que acontece com os restaurantes que oferecem teoricamente, o mesmo produto, que não se diferencia muito. O que se vai se diferenciar são os serviços oferecidos, tá? Com relação ao oligopólio, a gente tem poucas empresas oferecendo produtos semelhantes. E aí eu preciso acompanhar muito de perto, já que eu tenho poucas empresas oferecendo quase a mesma coisa, eu tenho que saber qual é o valor. E a guerra de preços, quando todo mundo resolve baixar muito o preço, um baixo, outro baixo, outro baixo, o que vai acontecendo? É perigoso todo o setor ter uma margem de lucratividade muito reduzida e começa a quebradeira total com empresas falindo, tá? Seleção de métodos de determinação de preço. Eu preciso estudar os 3 Cs para isso. Cliente, custo e concorrência. Isso é o mínimo, tá? E existe um método para selecionar preço, não é o que eu vou te dizer é o melhor, mas é o mais usual e o que a gente mais encontra, só que a gente tem que tomar cuidado com a miopia que pode acontecer nisso, você estabelecer uma margem que não seja coerente com os seus resultados esperados ou nem com a concorrência. O ideal é que haja realmente uma gestão de de preço integrado, em que eu tenho preço de concorrência, análise de preço de concorrência, análise de valor percebido pelo cliente, análise de custos, e aí eu consigo estabelecer a minha margem de lucro. Mas aqui é simplesmente, markup é porque você tem um marcador padrão, você avalia ali qual é
soma seus custos fixos mais custos variáveis e adiciona a margem de contribuição, a margem de lucratividade, melhor dizendo, que você deseja obter naquele produto, tá? O preço de retorno-alvo, você coloca o seu retorno desejado, mas o seu alvo, né, que você gostaria de alcançar, mais versus o seu capital investido, divide isso por unidades vendidas e tem o seu valor desejado, tá? O preço-alvo, desculpa, o preço do seu produto. O método de seleção de preços, você pode usar o preço de valor percebido. As empresas normalmente estão mais atentas a isso. Ou você pode fazer a gestão integrada de preço, que eu falei para você, onde você une todos esses critérios. Mas você pode entender qual é o preço que como o cliente entende o seu produto, e aí estabelecer o preço baseado nisso. Tá? Ou fazer preço de mercado, analisar o que a concorrência está cobrando, ou até mesmo fazer preço por leilão. Algumas empresas estão usando a internet para estabelecer preço por leilão, ou preço diferente para cada região, tá? Descontos e concessões são importantes, há sazonalidade nisso ou há uma regularidade nisso. Alguns varejos usam regularmente, só alteram produtos que vão ter promoções e outras empresas usam isso com sazonalidade, em que o cliente fica na expectativa de quando haverá o saldão, a liquidação. Isso tem que estar atrelado à sua estratégia de marketing de uma forma geral, tá? Os preços promocionais precisam ser discutidos para que não haja problema, porque você pode usar como um preço isca, mas também você não pode deixar que isso vire uma rotina e a cliente já nem olhe como uma promoção e entenda que é o preço final mesmo deste produto. E agora vamos interagir novamente onde eu te pergunto. Vimos que o preço com base no valor carrega algumas características específicas. Nas alternativas a seguir, assinale aquela que se encontra incorreta, ou seja, que não é uma característica do preço com base no valor. Alternativa A, é baseado em pesquisas. Alternativa B, as empresas conquistam clientes fiéis cobrando preços relativamente baixos. Alternativa C, é preciso redesenhar as operações da empresa. Alternativa D, não é preciso reduzir custos para baixar significativamente os preços. Alternativa E, todas as alternativas apresentam características específicas do preço com base no valor. Escolha uma alternativa e nós voltamos em instantes com a resposta. Olá, voltamos para mais um bloco da unidade 4 da disciplina Fundamentos de Marketing e agora a gente vai falar além de preço, de praça e de promoção também, tá? Bom, com relação à nossa unidade anterior, nós terminamos com uma pergunta. Se você escolheu a alternativa D, você acertou. Não é preciso reduzir custos para baixar significativamente os preços. Muito bem, se você não acertou, dá uma olhada de novo nesse conteúdo, aproveite e faz a associação de estudo entre aula e livro-texto e bons estudos, tá? Vamos continuar falando um pouquinho sobre estratégias de preço. Kotler estabelece algumas estratégias. A gente já até antecipou falando um pouquinho sobre preço prêmio, aquele preço relacionado à qualidade, a preço relacionado à penetração de mercado, em que eu coloco um preço baixo para aproveitar a maior participação de mercado, ou preço de desnatação, desnatamento de mercado, onde eu uso a nata do mercado cobrando preço alto para aproveitar a nata e depois baixo preço, enfim. Estratégia de barganha, onde eu tenho margem de negociação, defina, estude melhor sobre preço com o seu livro-texto e defina qual é o preço adequado ao seu produto, ao seu negócio, tá bom? Porque existem várias orientações com relação a isso, mas o mais importante de tudo é a gente estabelecer que o preço deve seguir para você como um gerador de receitas que te tragam sustentabilidade financeira, saúde financeira, alcance dos seus objetivos financeiros como um todo, tá bom? E aí, quando você estabelecer o seu preço, tome cuidado com mudanças, porque ele é uma variável muito sensível de maneira geral. E quando eu digo sensível, não estou falando da elasticidade da demanda especificamente, mas é que é percebida muito rápido. Você alterou centavos, o cliente vai perceber, porque isso mexe com um fator importante, que é o dinheiro do cliente, tá? Lembrando que o cliente, ele vai analisar o preço, não é porque ele é o fator preponderante de todas as compras, é que ele não vai analisar. Então, considere o preço, as mudanças de preço com cautela. Agora a gente vai falar da praça. A praça, para
os brasileiros, normalmente é conhecido como aquele espaçozinho que tem um banco, que fica numa rotatória ou algum espaço com árvores, né? Mas não é disso que a gente está falando. Quando eu falo de praça, é distribuição de mercado, aonde seu produto vai ser distribuído. E ele estuda nada mais, nada menos do que como fazer o produto sair do fabricante e chegar no consumidor final de maneira mais conveniente e com menor custo. Simplesmente isso. E aí a gente pode estudar em fazer uma distribuição direta ou uma distribuição indireta. A direta, o cliente compra direto, o consumidor final compra diretamente do produtor. E a indireta, ele usa intermediários para possibilitar esse caminho. Por exemplo, uma costureira costura, uma confecção costura, vende para uma loja e a loja vende diretamente para o consumidor final. E aqui tem vários exemplos de níveis de canal, canais de marketing, canais de distribuição, que vão, na verdade, canais de marketing relacionado ao canal de distribuição. O canal de marketing é a sua escolha de quais intermediários farão parte desse caminho percorrido, e o canal de distribuição é como essa distribuição propriamente dita vai ocorrer com relação à distribuição do seu produto, tá? Bom, vamos lá. Aqui eu tenho o exemplo onde há três intermediários envolvidos, né? Eu tenho o fabricante, que poderia vender direto para o consumidor. Isso, se eu fizesse isso, seria simplesmente uma distribuição direta. Mas para a gente ampliar mercados, algumas empresas optam por usar agentes, atacadistas, varejistas, sempre para atender os consumidores. Existe em produtos de consumo a possibilidade de você ter canais híbridos, onde há tanto do fabricante para o cliente, fabricante varejista cliente, fabricante atacadista varejista cliente, enfim, você pode optar por caminhos de distribuir o seu produto que seja mais conveniente, caminhos que sejam mais convenientes ao seu negócio. Lembrando que o objetivo do canal de distribuição é permitir que o seu produto chegue de maneira mais ágil e com menor custo e com maior conveniência para o cliente, não necessariamente para você. Dentro das estratégias de distribuição, a empresa pode optar por distribuição exclusiva, onde ele comanda, ele é o detentor de todos os poderes, né, de tomada de decisão para esse caminho. Então, ele vai contratar, vai criar o seu centro de distribuição, a sua logística, ou, neste caso, quando é exclusiva, ou vai limitar quais são os intermediários que farão parte dessa distribuição. A gente já ouviu produtos como, por exemplo, produto X disponível só na farmácia Y. Ele está dando exclusividade de distribuição para um varejista, não necessariamente é ele que vai fazer, mas ele vai ser exclusivo, ter uma distribuição exclusiva. A distribuição seletiva, a intenção é não popularizar o produto, é eu deixar seletivamente. Então, vamos lá, vamos corrigir aqui essa ideia. A distribuição exclusiva, eu tenho exclusividade de distribuição e eu comando esse caminho, né? Esse intermédio entre cliente e o produtor. A seletiva, eu escolho quais são os varejos. Pode não necessariamente ser pode ser 1, 2, 3 varejistas específicos ou distribuidores específicos, atacadistas específicos que farão a distribuição do meu produto, ou ainda a distribuição intensiva. No caso da distribuição intensiva, é quando eu quero popularizar o produto, então eu coloco no maior número de canais de distribuição possível, intermediários possível. Hoje, com o Marketplace, a gente tem essa possibilidade de divulgar, de estar dentro de diversas varejos, né, diversos como Magazine Luiza, Mercado Livre, enfim, BW2 com a Americanas, com diversas marcas que têm possibilidade de comercializar produtos diretamente dos fabricantes, né? Se você é um marceneiro e faz nichos, você pode vender diretamente lá no Magazine Luiza, por exemplo. E aí, como funciona isso? É distribuidor direto para o cliente final? Não, você usa o Marketplace, você não usa a marca do varejo, não usa. Então, mesmo que você não use a distribuição do varejo, você tem ali o seu site, mas também tem o Marketplace, então há uma distribuição que você é híbrida minimamente, onde você e o intermediário está envolvido no processo, tá? Não de distribuir, mas de comercializar o seu produto. Atacadistas e distribuidores. Atacadistas, eles podem ser comerciais, corretores, agentes, escritórios de
de filiais de fabricantes de varejistas. Atacadistas normalmente vendem direto, compram, desculpa, direto do produtor e vendem para o varejo ou até mesmo vendem para o consumidor final. A maior característica é o volume de compras, né? Que o preço está estabelecido diretamente ao volume de compras do próprio atacado, como também do consumidor final. O varejo é o comércio que estabelece uma relação de transação monetária diretamente com o consumidor final. E muitas vezes a gente não presta atenção no varejo, né? E a força da marca do varejo tem se tornado ainda maior que a de alguns produtores. É como se você entrasse dentro de um mercado e não encontrasse uma marca, ao invés de você pensar, nossa, que mercado, nem tem a marca X, você, dependendo da força do mercado, você vai pensar, nossa, a marca X faliu, né? Não tem mais aqui. É como entrar no Carrefour, não ver o Bombril e falar assim, nossa, gente, acho que a Bombril tá quebrando, hein? Você vê que não vê mais Bombril aqui? Entendeu? Ao invés de pensar, nossa, Carrefour, que isso? Nem Bombril tem. Então, tamanha força do varejo na mente do consumidor. Por isso, a marca, o fabricante, precisa entender o varejista como um intermediário, mas também como um cliente em potencial, que você tem que gerar negócios positivos para ele, para que ele alcance os objetivos dele, para que ele se sinta satisfeito, porque ele também é um cliente. Aliás, ele é um importante cliente, né? Para que você se mantenha ali no varejo. Hoje, pensando nas forças de Porter, né, pensando no que a gente já estudou nas aulas anteriores, o poder de barganha está muito grande na mão dos varejistas, tá? Tipos de lojas de varejo. Tem lojas de varejo de especialidade, onde você vai para encontrar só aquilo. Olha, lojas de iluminação, você só vai encontrar iluminação. Lojas de departamentos, onde há vários tipos de produtos diferentes, supermercados, conveniência, enfim, faz parte do cotidiano dos clientes. E você, como um gestor do seu negócio, precisa entender se você já está no varejo certo, se o varejo que você escolheu para fazer a negociação, para ser o seu ponto de venda, se ele representa bem a sua marca, se tem uma boa relação com os vendedores, ok? E vamos falar também sobre comunicação. A comunicação de marketing, ela é composta por diversas ferramentas do composto de comunicação dentro de marketing. A gente vai falar de alguma delas. Primeiro eu vou te explicar o que é propaganda. Propaganda é toda e qualquer divulgação paga com o anunciante divulgado. Você sabe quem é o anunciante, então é toda e qualquer divulgação impessoal, não é uma pessoa que vai lá falar, oi, tudo bem, conhece o produto X? Não é. Então, toda e qualquer divulgação impessoal paga, porque tem um patrocinador que faz isso, e esse patrocinador, ele é identificado, ok? Já a promoção de vendas é toda e qualquer ação, seja no PDV, seja com a ajuda de anúncios, né, de propagandas, que permitem uma venda imediata. Ela sempre tem que mostrar para você, para mostrar para o seu cliente, que tem vantagem em comprar, porque o intuito objetivo é promover vendas, como o nome já diz, promoção de vendas. Então, normalmente é efêmero, tem que transmitir para o cliente uma ideia de que é a última oportunidade, que a oportunidade é única e que ele tem que comprar, tá? Então, por exemplo, leve 3, pague 2, concorra a uma casa, esses concursos todos, ou essa folheteria que existe, ou merchandising no ponto de venda, para fazer o cliente se direcionar ao seu produto e comprar o seu produto. Relações públicas é responsável pelas relações com todos os públicos da sua empresa, muitas vezes está direcionado à assessoria de imprensa, ao lobby, até ao setor de comunicação estratégica de marketing, publicidade, ok? É importante, eu vou aproveitar para destacar, para desfazer um mito que tem, que publicidade e propaganda é a mesma coisa. Não. Propaganda é toda e qualquer divulgação impessoal de produtos, bens ou serviços com o patrocinador identificado de forma paga. Publicidade é o oposto. Como assim, professora? Não é pago. Ah, professora, como que eu recebo lá no Instagram um feed, está escrito patrocinado e está escrito publicidade? Porque, na verdade, é uma propaganda com patrocinador identificado que quer gerar publicidade. Então, as relações públicas estão mais relacionadas a essa geração de publicidade. Por que a gente faz campanha publicitária? Porque não tem só propaganda envolvida. É propaganda, é marketing direto, é promoção de vendas, isso tudo gera informatividade, gera troca de conteúdos, gera... induz geração de conteúdo por parte do seu cliente, isso tudo é o boca a boca, as pessoas começam a comentar da marca,
começa a gerar patrimônio de marca, lembrança de marca, preferência de marca e gera publicidade para sua marca. Tá? Quando eu falo para alguém, nossa, você já ouviu falar num restaurante tal? Pronto, estou gerando publicidade, não estou sendo paga por isso. Diferente daqueles arrobas pagos, né? Onde você realmente coloca na rede social ou na sua conversa de forma patrocinada. Aí seria uma propaganda, um anúncio ou até mesmo um merchandising, ok? Vendas pessoais. Você, diferente de propaganda que é impessoal, venda pessoal é uma pessoa propagando o seu produto diretamente e vendendo o seu produto diretamente, ou vendendo, ou até só propagando, mas só dizendo, olha, eu, fulano de tal, te oriento a comprar o produto tal. Assim são os propagandistas, por exemplo, dos laboratórios, ou os vendedores dentro das concessionárias, os vendedores dentro das lojas, que estão ali para auxiliar e promover a venda. Marketing direto, a utilização de correio, ainda tem, viu, aquelas malas diretas que a gente envia pelo correio, aqueles folhetos, folders e tudo mais, mas também os e-mails marketing, aquelas SMS direcionados. Hoje em dia a gente tem com a inteligência artificial e a Business BI, né, Business Intelligence, alguns aplicativos que mandam mensagens diretamente, os robozinhos mandando WhatsApps para as pessoas diretamente, de forma personalizada. Isso, por que é marketing direto? É toda e qualquer interação personalizada e por ser personalizada, é individualmente para cada cliente, trazendo para ele uma aproximação, certo? E eventos, experiências, existem patrocínios, eventos, experiências que permitem, por meio de evento, ou da experiência, ou do patrocínio, aproximar a marca com o cliente, certo? Por quê? Porque a comunicação, todo esse composto de comunicação que eu falei anteriormente, ele é base, na verdade ele é formado a partir da base do relacionamento que é o processo de comunicação. O processo de comunicação se dá por elementos básicos, do emissor para o receptor, que permite essa relação direta, tá? E essa relação direta em que ou direta ou indireta, em que há um conteúdo, que é a mensagem a ser transmitida para um receptor, que é o que ele vai receber. Veja aqui comigo, a mensagem é o conteúdo que eu tenho a enviar, emissor é quem emite, receptor é quem recebe. Logo, ele precisa dar um feedback, né, uma resposta que irá para o seu emissor, não necessariamente, tá? E uma comunicação eficaz, ela precisa ser baseada em para quem, quando você vai fazer, onde, o que você vai comunicar e por que você vai comunicar com o seu cliente, para gerar uma comunicação eficaz, baseada, por exemplo, no modelo AIDA de comunicação, que quer oferecer para a sua comunicação a oportunidade de chamar a atenção do seu cliente, despertar o interesse dele, fazer com que ele deseje o seu produto, o seu serviço, a sua ideia, aquilo que você tem em ofertar, e haja. E na ação ele compre o seu produto e se sinta satisfeito. A satisfação é o que a gente espera, afinal. Agora nós vamos para mais uma interatividade e eu te pergunto, sabemos que existem algumas formas de varejo. Nas alternativas, assinale aquela que não é uma delas. Alternativa A, autosserviço, B, seleção, C, serviço limitado, D, serviço completo e distribuição exclusiva. E aí, qual alternativa você acredita que é? Vamos lá. Alternativa correta, alternativa E, distribuição exclusiva, ok? Eu agradeço a sua atenção, a sua participação. Peço que você associe sempre as aulas, o estudo das aulas com o seu livro-texto, com os slides, para que você consiga desenvolver realmente, construir um conhecimento sólido e produtivo para a sua atuação como profissional, ok? Obrigada, bons estudos e até uma próxima!